senhoras, senhores, abnegados irmãos da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, que a paz e a misericórdia de Deus acompanhe a todos em todos os caminhos que perfilharem durante a vida terrena. Eram os últimos dias do Império Romano. O imperador Rômulo Augusto havia perdido de sua vista a condição específica, a condição de administrador. O império revoltava-se do norte ao sul, leste a oeste, principalmente na região que nós conhecemos hoje como Península Ibérica. Muitos municípios estavam nas mãos dos francos, outros estavam nas mãos dos ostrogodos, outros estavam nas mãos dos visigodos. Nos últimos estertores desse império, um grande filme passara nas vozes daqueles que se preocupavam com o momento da dor e da desesperança, das vozes silenciosas do público. Um jovem chamado Marciano estava perdido, pois os pais, cujo amor que ele alentava, havia perdido há 12 anos, 12 longos e dolorosos anos, pois separado dos pais, o seu amor aumentava cada dia e cada hora, e era um amor que estava transformando esse pobre jovem numa criatura cruel, que competia amor e ódio no mesmo espaço e coração. Foram nesses dias de grande sofrimento que uma jovem encarnada no século IX, depois de Cristo, transformara-se então numa das mais importantes heroínas da região que hoje nós chamamos de França, e na época era chamada de Gália, a jovem Noêmia, que não está datada nem registrada em nenhum dos livros escritos pelos homens da terra, pois essa mulher de espírito avassalador teve a coragem de ser redentora, de assumir 9 crianças e entregar-se à dor e ao sofrimento, à discriminação e ao preconceito, e principalmente à execração. Essa criatura, como se não fosse maiores as dores, fora ela então portadora de uma grande e feroz, uma dominante doença, que à sua época não possuía cura nem tratamento, apenas a segregação. O espírito do antigo jovem, agora naquela jovem Noêmia, passava pela dor mais uma vez da privação dos filhos e agora da privação das criaturas que ele mais amava. Mas a história nunca parará. A história não para em nenhum dos seus séculos. Nós então encontramos a jovem Noêmia, que desencarnara, que morrera com muitas dores, mas de maneira genuflexória, agradecendo a Deus por tudo que Ele lhe deu e por aquela dor que lapidava o seu próprio coração. No século XIV, sob a alcunha de Gil Vicente, um grande estrategista, herdeiro da família dos Bourbons, dentro da sociedade de Sagres, uma sociedade de grandes comerciantes, e 30 homens que formavam o Conselho dos 30 ou o Conselho da Companhia das Índias Ocidentais, reencarnara mais uma vez aquela jovem Noêmia, que agora estava num corpo diferente de um grande estrategista, de um homem rico e poderoso, que nunca tivera condições de encarar e sustentar uma família por sua vida de nômade. Não parava nunca, vivia de região a região, trocando ideias, lutando, guerreando, propagando aquilo que ele chamava de cristianismo da Igreja Católica ou da Santa Sé. Esse mesmo homem tornou-se um sedescente senhor. Com apenas 70 anos de idade é que ele começa a desdobrar sua vida para Jesus de Nazaré. Começa a entender a missão que compreendera no futuro para a reforma, que consubstanciara para o futuro o movimento iluminista, e naquele momento ele teve a lucidez e o respeito de compreender que a lei de Deus era a lei do amor e do perdão de Jesus de Nazaré.
Não há maior perdão que se perdoar. Não há maior perdão que perdoar aquele outro. Não há maior perdão que trabalhar nossas diferenças. Ao desencarnar, ele possuía um jovem que exatamente tinha 23 anos de idade. O nome do jovem era Marco Paulo. Não era seu filho de sangue, mas era filho de alma, filho da sua governanta, e que nesse momento assumiu a alcunha dos Bourbons para que trouxesse para a humanidade daquela época o espírito de amor e de bondade através de uma grande obra, grandiloquente, chamada O Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã. Esse homem, esse filósofo de Deus, trouxe-nos a mensagem de que nós somos portadores do amor quando queremos ser portadores do amor. Sem sermos portadores do amor, seremos apenas corpos ou invólucros que vida nenhuma animará, a não ser quando encontramos o caminho da verdade, que é o caminho do amor. Nenhuma das doutrinas religiosas que serviram e que servem para nós como orientadoras ou fanais são as únicas e verdadeiras intermediárias. O homem é o único intermediário entre ele e Deus. Seu espírito imortal é o grande intermediário. Vamos compreender que no futuro da maioria das religiões, o Espiritismo estará presente através de dois pressupostos comuns: a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Um variegado mundo, um mundo variado, uma miríade de planetas, uma miríade de booms, de explosões, ecoam por todos os lados, ampliando o nosso poder e o nosso universo, sob a vibração permanente de Deus, o grande Criador, Jesus, nosso grande governador, criatura que foi fiel a Deus até a hora da sua desencarnação, quando foi entregue de maneira espúria, suja, por um jogo político entre dois partidos judeus e que hoje representam a região da faixa de Gaza, os palestinos, e a região de Israel, os árabes, que juntos conjuminam-se como se fossem dos povos guerreiros e inimigos. A humanidade fora preparada para o bem e para o amor. Nós fomos preparados para agradecermos todos os dias as bênçãos de Deus que contribuem para que nós possamos crescer e avançar como criaturas do bem. Mas voltando à jovem Noêmia e depois ao jovem que encarnara no século XIV, nós voltamos os nossos olhos para o século XVI, para um grande pensador que na época achavam um louco, Thomas Moros. Ele escrevera um livro específico, descaracterizando a imagem de que nós não somos individualidades, somos uma representação de um só. E no livro Utopia, ele passa de maneira cadente a expressão que Jesus sempre delineara para todos nós com muito amor e liberdade. Não existe amor que não respeite a liberdade de outrem. O amor só é verdadeiro quando ele respeita as necessidades de cada criatura. Nós somos criaturas em processo de ascensão. Todos nessa sala, todos nesse salão, sabem que são espíritos imortais e por isso devem agradecer todos os dias, mesmo com as dores, dissabores e dificuldades que a vida te proponha. Lembre que tu és um filho de Deus, herdeiro de tudo aquilo que de bom e belo Deus pode a ti propor e nunca negar. Por isso, o Evangelho que nós ouvimos hoje nos faz referência em Mateus para a ideia de que se somos pais, não vamos dar aos nossos filhos pedras se eles nos pedem pão. Vamos dar aos nossos filhos a paz, o amor e o pão que eles tanto precisam. No entanto, no século XVI, o jovem Erasmo de Roterdã fora ele, amigo, próximo e íntimo de um grande pensador, de um homem de uma esfera superior e que, de maneira elegante, trazia um problema que à época era muito desconhecido, a homossexualidade. E por isso escondia-se atrás da família dos franciscos, da família poliuretana, da família na época mais poderosa de Veneza. O jovem Leonardo da Vinci ajudou sobremaneira as ideias espíritas a sobreviverem. Quando Kardec, quando assim chamado entre os druidas,
doutrinas, recebera do seu xamã local a mensagem de amor e paz, fora ele preparado das matrizes biopsicológicas para ser o codificador dessa doutrina, que é uma doutrina de amor, de paz e de união. Por isso nunca será justificável a indiferença de todos os espíritas com as criaturas. Nós temos a grande lição de aprendermos que somos cristãos e que o amor de Deus vai nos guiar por todos os lugares. Entreguemos-nos a Deus. O que falta para nós é a coragem de entregar nossas vidas ao nosso egrégio conselho de espíritos e ao amor genuíno do mestre governador estadista Jesus. Meus caros irmãos da Fraternidade Espírita, Casa do Caminho, representamos essa noite a necessidade dos espíritos de passar para todos vocês que há uma grande felicidade em recebermos nessa cidade a caravana da esperança, cujo amor vem dilatando-se, vem mostrando que desses frutos sobressairão novas árvores a serem plantadas. Mas não nos enganemos com a ideia da conversão. Os nossos procedimentos e pressupostos ainda são estranhos às criaturas que adentram-se à casa espírita. Alguns à busca do miraculo, ou seja, do milagre. Outros à busca de necessidades especiais ou privilégios que talvez Deus os dê caso eles ajudem a essa grande missão. Por isso, não enganem-se. Nunca enganem-se, porque Jesus está sempre conosco através dos nossos pensamentos. Você pode até enganar o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, mas nunca conseguirá enganar a sua consciência, que é o reflexo ideológico de Deus em nós. Por isso, no século XVI, essas duas almas produziram de maneira inconstante muitas obras que pouco a pouco vamos conhecendo. Mas foi exatamente no século XVII que, através de um filósofo chamado Immanuel Kant, nós tivemos a proposta de um racionalismo que fosse realmente baseado nas proposições do Cristo de Deus, na fraternidade, que seria o respeito ao próximo, na esperança, que seria a necessidade de ter perseverança, e principalmente no amor, que é, sem dúvida, o sentimento imortal e inominável que deveria envolver todos os seres e todas as vidas. Por isso, nesse momento, falando de Immanuel Kant, falando do seu livro Crítica à Razão Pura, e depois descrevera nessa obra os princípios fundamentais para a ciência, e já demonstrava a espiritualidade como sendo aquela que sobreviveria ao princípio imanente. Há um capítulo específico nessa obra chamada Da Alma Imanente, onde o filósofo revela as suas revelações durante as madrugadas febris, quando, ajoelhado em seu quarto, um homem que tinha uma grande capacidade, uma grande intelecção e ao mesmo tempo disciplina, de maneira genuflexória, ajoelhado, ele erguia os olhos para o céu e agradecia a Deus. Ninguém entendera como aquele filósofo vivia. Era um homem de medidas práticas, e achavam naquela época os abades locais que ele era uma criatura herética e que mereceria a dor e o sofrimento. Quem somos nós para julgarmos as criaturas? No entanto, nos achamos superiores muitas e muitas vezes quando vemos um de nossos irmãos entregue à malha do crime e da dor. Lembrem que um dia todos nós já passamos por essa problemática, todos nós já passamos pelo crime, todos nós já passamos pelo assassínio, pelo fratricínio, todos nós já traímos um dia a nossa consciência, a consciência do irmão. Por isso somos espíritos em ascensão, num processo de progresso, de amor. Quando recebia das mãos de Ismael a grande missão de trazer a lume a criteriosa literatura espírita através das mãos poderosas e amorosas de Chico Xavier, tivemos o conúbio durante exatamente 19 anos de trabalho constante. Fiquei incomodado com a intervenção da minha família, mas compreendi, era a intervenção materialista. Naquele momento, todos da família pensavam no espólio que eu havia deixado. No entanto,
As minhas crônicas nunca foram tiradas das gavetas. Por isso, não tenho medo de dizer que muitas cartas que escrevi foram desviadas. E eu não só assumia a condição de irmão X, mas assumia também a alcunha do irmão Dom José da Esperança. Dessa forma, as criaturas me deixavam em paz, porque achavam que eu era um bispo, achavam que eu era uma criatura da igreja, por isso me deixavam passar e eu escrever essas obras, e os meus filhos jamais pensaram num só momento que eu precisaria de ter aqueles escritos publicados e programados. No entanto, os Espíritos do Senhor, com uma miríade de possibilidades, de afortunado valor, endireitaram a nossa vereda. E nós continuamos nosso trabalho através de outros espíritos, pois não precisamos, de maneira alguma, de espíritos intermediários para que nós possamos trazer a mensagem. Nesse momento eu não estou aqui dentro do médium, eu estou fora, estou comentando, vendo cada espírito encarnado e desencarnado, lembrando das palavras de Immanuel Kant quando estava desencarnando. Ele dizia: covardes, ou seja, para onde vai ou para onde vou? Era a dúvida que ele alimentava. No entanto, teve morte muito rápida, teve desligamento muito rápido para encarnar no futuro, através das mãos lapidares de um homem corajoso que sofreu grande decepção, Charles Darwin, ou seja, o naturalista inglês, pai da teoria da evolução moderna, pois a evolução não surgiu através de Charles Darwin, ela surgiu através de Demócrito, um grande filósofo pré-socrático, que não temos ideia da sua importância para o avanço da população, para o avanço da humanidade, para o avanço das humanidades de forma plural. Por isso, nesse momento, entregando-me a Jesus de coração, eu sinto a necessidade de falar-lhes a grande missão de Charles Darwin, que trouxe para nós a ideia de que nós não somos apenas promulgações de organismos espontâneos, mas somos mais que isso. Mesmo ferido com a dor de pai que havia perdido filha e havia dilatado-se desmesuradamente, estava sofrendo com o coração em dor, mesmo assim ele publica a obra A Origem e Seleção Natural das Espécies, para que nós hoje deitemos essa doutrina, a doutrina de amor. Para Kardec o trabalho foi muito doloroso. No entanto, parte da sociedade acadêmica já abraçava as ideias de evolução, e Kardec nunca foi de encontro à evolução. A evolução é um princípio fundamental em O Livro dos Espíritos, no item 14, lá na introdução desse belíssimo livro, dessa belíssima obra, que é um desdobramento dos Espíritos de Deus para todos nós, criaturas benfazejas, para as criaturas do bem, para aqueles que querem melhorar. Ninguém é portador de perfeição. Por isso não devemos julgar os nossos irmãos pelos atos que eles assim propelem. Nós podemos nos entregar à dor e ao sofrimento muita vez, porque achamos que nós devemos ser aquilo que não somos e passamos para os outros aquilo que gostaríamos de ser. É fundamental que nós tenhamos o amor, tenhamos a necessidade de ser generosos e acabemos com a capacidade capciosa que nós construímos de nos sabotar. Os Espíritos de Deus, que somos nós, ora na carne, ora na erracidade, estamos em conúbio, em casamento constante, com muitos sentimentos e muito amor. A espiritualidade, que assim a qualificamos, que seria mais correto chamarmos de erraticidade, está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Nossos mentores imolam-se por nós e nós às vezes ficamos desgraçadamente nos interessando pelo mal e pela dor. Errar é o princípio para todo acerto. Immanuel Kant, em Crítica à Razão Pura, um dos seus livros luminares foi Crítica à Razão Prática, uma obra fundamental, uma obra de amor, uma obra em que ele mostra que a ciência não pode seguir diante de um distanciamento entre o pensamento científico e o pensamento religioso. Não podia ser diferente. Fora no Brasil que a doutrina espírita transformou-se na doutrina de amor, na
sã doutrina de muita caridade. Fora através das palavras de grandes espíritos que foram pouco a pouco plantando a semente no grande pacto áureo que houve na década de 40, para que o espiritismo crescesse, avançasse e alcançasse o seu maior quinhão, que seria a relação religiosa. Ainda há espíritos que resistem à religião por uma consequência muito comum, porque eles ainda não foram tocados pelo Evangelho de Jesus. Ainda são criaturas que vivem permeadas, que vivem presas à margem dos seus próprios medos. Não há possibilidade alguma de nós nos entregarmos apenas aos espíritos, de nós nos entregarmos apenas à dor. Temos que viver a dor, o amor, a necessidade e a fealdade. E viemos para esse planeta como criaturas com objetivos e obstáculos muito comuns e frequentes. Vejamos bem, quando a doutrina espírita aporta no Brasil, nós éramos católicos. Falo nós espíritos, a maioria católicos, com prevaricações na área da sexualidade, com prevaricações políticas, porque hoje nós temos um país tão corrupto. Nós merecemos esse país, porque nós fazemos dele o que fazemos na nossa vida. Por isso que Deus, através do Evangelho do Amor, tem resgatado vidas importantes. Para os espíritos não é importante a grande população, mas sim a ação através do bem que edifica a paz. No século XX nós temos a lembrança, uma lembrança clara de um sociólogo que trouxe para a humanidade a proposição de que nós somos, entre dor e amor, filhos do mesmo útero. Estou me referindo ao então pernambucano, contemporâneo de todos vocês, o Gilberto Freire, que durante seu momento de pesquisador, fora nele insuflada a capacidade de entender que não havia um Brasil colonial, e sim um Brasil único e estabelecido através das dores e clamores. Os espíritos que aqui estavam encarnados representavam instâncias diversas de grandes lideranças de várias partes da humanidade. Jesus, com seu abnegado amor, entregava-se para que nós, através do Evangelho, da doutrina espírita, encontrássemos de novo o caminho para a paz. E assim está sendo feito. Não aguardemos que os nossos irmãos de vanguarda, os irmãos reformados, compreendam nossas pressuposições. Nossos pressupostos ainda são muito difíceis de aceitarem, já que nós cremos nas coisas que são imediatas. Acreditamos que a ideia de ser próximo e imediato, de não esperar, não nos dá capacidade de mobilizar-nos, movermos nossa cândida ou então nossa candeia apagada. Precisamos ser luz, e aquilo que Jesus falara, precisamos ser sal nessa terra. E no século XX, no Brasil, Gilberto Freire mostra uma sociedade que tolerava-se mais que isso, que amava-se, eram os negros da África, os antigos cuxitas, que estavam encarnados no planeta e que agora davam luz e traziam a lume a capacidade de amar e de servir, e de serem também criaturas que sofreram a discriminação. Um dos reinos mais importantes da África, o reino dos cuxitas, que havia dominado o Império Songhai, que havia dominado a região da Tunísia, que havia colocado desgraçadamente várias famílias, encarnaram no Brasil na condição de criaturas aéticas, de criaturas cheias de uma moral pouco elevada. Por isso o Brasil é o que nós temos hoje. Mas não nos enganemos, o Brasil é e vai ser a pátria do cruzeiro, a pátria de grandes almas que irão revolucionar. Nós já estamos revolucionando através da história. Nossas instituições são mais próximas do povo. Cada momento, cada instante, nós, de maneira deflagrada, estamos passando a ideia de que a humanidade precisa aumentar a capacidade de amar e de servir. Agradeço-vos, muito obrigado. Pelo menos me dá um freio nas palavras. Muito obrigado a todos. Dessa forma, o século XX foi o século dos mais importantes. Um século fundamental para entendermos a
grande mensagem que Jesus chamara a nossa atenção através da consolação. A consolação das almas que foram travestidas nas obras de Allan Kardec tiveram complementos, como o Consolador, através de nosso amigo e irmão espírita Emmanuel, que já se encontra no planeta, trazendo mais luz e paz, trazendo equilíbrio e grandeza. A humanidade precisa e está carente de exemplos. A humanidade precisa de ações. A humanidade não precisa de promessas, porque as promessas quase sempre não são geralmente cumpridas. Antes de cada casal aqui presente casar, prometeram amar-se, prometeram doar-se. Não há um só casal aqui neste salão essa noite que já não tiveram problema um com o outro, e aquele amor juvenil que a gente preenche como se fosse o amor fundamental vai se desgastando como pepita que não é cuidada e pouco a pouco oxida. Se nós não cuidamos de nossas relações, se não cuidamos da nossa família, nosso núcleo de vida e constelação, para que estamos aqui? Não temos motivação se não tivermos à nossa frente Jesus, o Evangelho e principalmente as ações confortadoras do bem. Quando os irmãos da Fraternidade Espírita Casa do Caminho pisaram os pés, colocaram seus pés lá na cidade de Vertente, nós estávamos presentes e ficamos muito felizes. O casamento perfeito de duas instituições que casaram-se na terra e irmandaram-se em 9 grandes colônias no campo espiritual. Por isso agradecemos a Deus. Vemos o trabalho constantemente dessa fraternidade e assistimos a beleza da entrega e do encontro que cada um teve aqui naquela cidade que parecia à primeira vista muito estranha, mas alguns dos espíritos encarnados já viveram naquela região, estavam apenas reencontrando-se, tendo a noção de déjà vu. Por isso a Caravana da Esperança e da Luz uniu-se a todos os trabalhadores, a todos aqueles que dedicaram-se naquele momento para aproveitar a ânima, a energia que emanava de cada espírito e de cada criatura. O que nós vamos aprender com a doutrina dos Espíritos é que nós somos filhos de Deus, herdeiros e legatários da verdade, e a verdade não é só nossa. A verdade está presente em todo ato de amor e contribuição na paz. Cada abraço que eu sinto, cada aperto de mão, cada palavra edificadora, ela nos confere julgamento de bem e amplia a nossa visão. Não vamos alargar a grande fileira dos reclamadores. As dores, elas existem para nos acordar, para emitir para nós a ideia de que nós somos filhos de Deus, mas como filhos de Deus devemos passar por nossas próprias provas. Assim Deus não seria Deus apenas uma mimetização de uma divindade politeísta. O Deus que nós servimos é o Deus inteligência, o Deus que está presente em nossa consciência quando erramos, quando fazemos alguma coisa que não chega a ser agradável, nós mesmos nos julgamos e até mesmo criamos as síndromes, como a síndrome de Landau-Klevers, como a síndrome de Asperger e tantas outras que são divagações, que são digressões, mudanças do caminho do bem para alcançarmos o caminho da materialidade. E nesse momento, nós marcamos não só o perispírito, mas criamos em nossa volta no duplo etérico uma névoa, uma egrégora de dor e sofrimento que encarnará conosco na próxima missão. Por isso ajudemos-nos todos os dias, mesmo que as dores acicatem, que privem das possibilidades de felicidade momentânea. Acredite que a felicidade você irá alcançar. Pouco a pouco iremos alcançar. Por isso a grande ilusão de Jesus, por não alcançarmos ou entrarmos pela porta larga. Os Espíritos não oferecem salvação, oferecem consciência aos encarnados, porque é fácil afirmar para todos vocês que vocês estão salvos e depois extorquir de vocês aquilo que eu precisar. Nós, espíritas e espíritos, não agimos dessa forma. Nos entregamos ao amor e ao trabalho cândido do bem, ao trabalho gratuito, ao trabalho audacioso de
ineficaz. O mundo passa pela quebradura, pela queda e pela percepção de não termos ideologias, e a doutrina espírita nos oferece: amar a todos como se amasseis a ti mesmo. Confiar em Deus, porque Deus confia em ti. Amai o teu próximo, porque o teu próximo está mais próximo do que tu imaginas. Observe em teu redor que existem possibilidades para que você possa servir ao bem, servir ao amor e à paz, e não a juntar tesouros. Quando desencarnares, não levarás nenhum tesouro. E isso me fez lembrar de uma grande história contada para mim há cerca de 16 anos. Eu não sou muito velho. Na verdade, quando estamos no mundo espiritual, somos até bem jovens. Eu optei por uma versão mais jovem de mim mesmo. Tivemos de contato, eu e ela e o espírito Hilário, e ele contava uma história de pitoresca capacidade. Uma jovem senhora que se entregara de maneira pulcra ao poder e à riqueza, havia desencarnado na cidade de Belo Horizonte. Os espíritos foram lá para tentá-la retirar do caixão, tirá-la do ataúde. No entanto, ela não queria sair do ataúde. Imagine por quê? Porque o ataúde era adornado por fio de ouro. A família fez um grande cortejo. Pessoas choravam falsamente, pessoas sorriam de maneira cadente, e outros apelavam para a família, um favor aqui e ali, eram muito ricos. A mulher estava presa ao caixão, porque o caixão tinha fios de ouro, e ela não queria deixar nem o fio de ouro para as criaturas da terra. No entanto, quando fora ela resgatada e passou a perceber a sua vida, ela viu que vivia no covil de imundície e começou a compreender que o amor valia mais do que a flor que ela plantara. Ao retornar 30 anos depois de visitar a família, soubera ela, através da própria visão e consciência, que a filha mais nova estava presa. O filho mais velho era um deputado no Brasil, vocês sabem, tem fama de ser honesto. Então, na verdade, ele era um deputado. E o filho que ela mais amava, a flor que ela havia plantado, tornou-se um dependente químico, que deu origem a uma das mais importantes bandas do Brasil, a banda Legião Urbana. O jovem Renato Russo, uma criatura que estava perdida, que estava desencaminhada, que estava sofrendo as dores que ele mal compreendia, porque quando temos essas dores internas, não há remédio material que possa curar nossas dores. A única coisa que pode curar nossas dores é a entrega a um trabalho de perfeição e amor, a entrega a um trabalho de edificação. Os espíritos espíritas, os espíritos cristãos estão nesse momento glorificando a Deus Todo-Poderoso, entregando o seu coração para Deus. Façamos isso. E é claro, não estou conclamando os meus irmãos e amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a serem criaturas pávaras e cegas. Estou querendo que enxerguem que o cristianismo está em nossa vida, em nossas ações, e que Jesus não deixou doutrina alguma, mas nós, com a doutrina espírita, alcançamos as palavras e o filtro da mensagem do Mestre, que é uma mensagem vivificadora. Os espíritos cristãos, os espíritas e espíritos da luz, sejam aqueles mais acicatados e libertados à dor, mais fluentemente ligados ao movimento de edificação, todos possuem a mesma importância. Nos últimos dias temos assistido a uma grande rivalidade e competição entre os nossos irmãos espíritas. Quem escreve o livro verdadeiro ou não, quem escreve o melhor livro ou não. Esquecemos-nos da paz do mundo espírita, que de ordinários espíritos dirigem nossa vida. Então nunca estamos sós, jamais estaremos sós. Por isso Jesus sempre nos anuncia: a morte ou o reino da erraticidade virá com a vinda de um ladrão, não vai te avisar. E aí a pergunta será: onde estarão tuas bagagens? Onde estará o staff ou o status que você resolveu construir aqui na terra? O status terreno não te vai valer de absolutamente nada. O que vai valer é o amor, a caridade, o respeito, os sentimentos de esperança que você construiu dentro de si mesmo. Os Espíritos de Deus
como luzes fraternas, de todas as formas e a todo instante, apontam para nós o verdadeiro caminho, que é o caminho da porta estreita. Porque a porta larga é vender a salvação em troca da facilidade da benesse. E isso fora feito por Agostinho de Hipona, que pagou muito caro. Teve que escrever e trabalhar demasiadamente para que o Evangelho, segundo o Espiritismo, chegasse às mãos de Allan Kardec no século XIX. Por isso a humanidade recebeu desse filósofo, que havia ratificado tantos crimes, a possibilidade do pedido de perdão. Cada texto daquele jovem Agostinho de Hipona, cada palavra dele é um pedido de desculpas e perdão às criaturas que ele prejudicou. Todos nós aqui tivemos variadas encarnações. Não é a nossa primeira encarnação, o nosso primeiro estágio. Nós somos criaturas que estagiamos nesse corpo, porque fora o corpo para nós moldado em conluio com os espíritos e com nossa própria consciência. Por isso, reconstruam de dentro para fora o cidadão do amanhã. A nossa mentora e amiga Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, que deveria ser relido muitas vezes pelos espíritas e não foi, tornou-se apenas uma obra a mais da linha psicológica da nossa grande irmã. No entanto, a irmã Joana, ela traz dessa obra 4 princípios para alcançarmos as necessidades fundamentais para sermos felizes. O primeiro princípio é não ter nada. O segundo princípio é ser tudo. O terceiro princípio é admitir, admitindo. E o quarto princípio, nossa vida está completa. Por isso aqueles que acham que são ricos e poderosos, que têm mansões, que têm muitos bens, não sabem eles que não vão levar absolutamente nada. E sim, vão ter que levar para o plano espiritual, para a cidade, a desesperança e o temor, o medo e principalmente a decepção. Porque todos eles, em sua maioria, entregam-se ou entregaram-se ao frio poder pérfido, poder que emociona almas ligadas à matéria. A doutrina espírita não é uma doutrina para criaturas que queiram construir grandes edificações. É uma doutrina que nos vende a moral, que nos entrega o bem e que passa para nós a possibilidade de sermos corresponsáveis pelas pessoas que sofrem após os umbrais desta casa maravilhosa bendita. Temos que ser os mensageiros da luz, os mensageiros da última hora, levando com amor, levando com esperança, levando principalmente com paz e caridade a palavra do nosso Senhor Jesus ungido, que sempre nos trouxe o bem, que mostrou que amealhar tesouros não era o caminho. Por isso a proposição do Espírito Verdade, quando travestiu-se nesse momento do Espírito Verdade, nos disse: espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. E nós vemos o desfile de vaidades, de espíritas que se enchem de grande flagror, de poder e de serem grandes criaturas na intelecção, e são criaturas que respingam aqui e ali e resvalam quase sempre nas dolorosas forças motrizes que são motoras das emoções sensuais, das emoções apequenadas, do egoísmo e principalmente da inveja que não admitimos. Nós, os espíritos, não estamos mortos. Não, nós vivemos na próxima dimensão quando recebemos a grande missão de trazer para a fraternidade espírita, a casa do caminho, a responsabilidade de ser a fraternidade que irá trazer para a cidade a luz, a paz e o amor. Por isso, sob agradecimento da caravana de luz e esperança, agradeço-vos em nome de Deus, que é sempre uma expressão de amor, caridade e fé viva. Principalmente, não nos deixa a estiva, como se fôssemos criaturas cheias de completa sofreguidão. Somos avaríssimos por Maria, somos avaríssimos pelo Senhor. Enchamos o nosso coração de amor e gritemos a longos haustos: sou espírita, sou
nossa consciência. E na ausência de palavras, ínclito que foi, Kardec entregara-se a um aneurisma. No entanto, ao entregar-se à dor, sentíamos a sua presença no plano espiritual, como sendo uma alma que havia conseguido atingir o amor e a sua grande missão. Por isso, nessa noite, agradecemos a todos os irmãos espíritos encarnados e os desencarnados, principalmente aos nossos mentores espirituais, por nos suportarem. Essa é a grande verdade. Nossos mentores nos suportam, porque a toda hora estamos surdos às suas observações e intuições. Paremos, pelo menos uma vez na semana, para pensarmos um pouco que pensamentos estão pululando o nosso universo, que pensamentos estão chegando a nós. E dessa forma, vamos entender que Deus e os Espíritos de luz querem nos traduzir o bem, o amor e a paz. Fiquemos com Deus, nosso Senhor, e os Espíritos como Jesus, a nos alumiar o caminho. Agradecemos e vamos em prece nesse momento. Pedir a Deus para nos encaminhar para a luz da verdade. Amado Deus e poderoso, és a mente criadora de tudo que existe, alumia a toda a escuridão. Nessa noite bendita, agradecemos a Ti, meu Senhor, agradecemos aos Espíritos espíritas presentes, aos nossos irmãos que já venceram a calota polar e estão agora abertos ao calor de sentimentos renovados. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de trabalharmos mais um dia para a seara de Jesus, o Cristo de Deus, ao lado de grandes irmãos abnegados, e não são grandes por serem maiores uns que os outros, mas por seu amor. Obrigado, Jesus, por ter a eterna misericórdia de renovar nossas vidas dia após dia e nos fazer instrumentos para que possamos fazer ponte às criaturas que passam por dificuldade no caminho. Nesse momento agradecemos por tudo que nos destes, o pão de cada dia, a dor que nos acomete, mas lembremos, Jesus só nos liberta porque não há cruz para quem não morre. Jesus nos ensinou, se amarmos uns aos outros, eis aí o segredo da imortalidade. Então, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos os presentes, e estejamos todos sob o fanal de Deus nosso Senhor.